A segunda semana de maio foi mais uma vez marcada pela CPI da Covid no Senado. Os depoimentos prestados à comissão reforçaram os indícios de que o presidente Jair Bolsonaro tem sido negligente na condução do governo no combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro postou um tweet dizendo que o gerente-geral da farmacêutica Pfizer coloca um ponto final na CPI de Renan Calheiros ao dizer que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter registro da vacina. Só que não é bem assim. Na quinta-feira, dia 13 de maio, o gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, relatou à CPI que o governo federal recusou por 6 vezes as ofertas dos imunizantes feitas ao Brasil em 2020 e que ainda ignorou uma proposta para aquisição de 70 milhões de unidades da vacina do mesmo laboratório. E como a situação do governo na CPI só se complica a cada dia, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, lançou mão de um expediente jurídico para evitar o depoimento à CPI. A Advocacia Geral da União já solicitou ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para tentar garantir que o militar entre mudo e saia calado da sessão. O depoimento dele está previsto para quarta-feira, dia 19 de maio. Até lá, caberá ao ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, decidir se Pazuello poderá ficar de boca fechada ou não. A julgar pelo retrospecto de decisões tomadas pelo STF em CPIs passadas, tudo indica que sim. Mas um dos pontos altos da CPI da Covid foi justamente o embate entre o senador Flávio Bolsonaro e o relator da CPI, senador Renan Calheiros. Flávio chamou o senador de vagabundo. A reação dele teve a seguinte leitura de bastidores. Na quarta-feira, dia 12 de maio, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, acabou se complicando e comprometendo o presidente na questão da gestão da pandemia. Como Van Garten aparentemente estava mentindo para preservar Pazuello, correu risco de ser preso, porque, pelo menos em tese, depoentes em condição de testemunha não podem mentir à comissão. Foi então que o senador Flávio Bolsonaro foi acionado às pressas para defender o governo, e aí chamou Renan de vagabundo. O relator da CPI reagiu e devolveu a ofensa ao filho do presidente. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é alusão. É um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. E como tudo que é ruim pode sempre piorar, na quinta-feira foi a vez de Bolsonaro repetir as palavras do filho e chamar Renan de vagabundo e picareta. Bolsonaro estava em Maceió, cercado de adversários de Renan e do governador de Alagoas, Renan Filho. Bolsonaro estava com o senador e ex-presidente Fernando Collor, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Sempre tem alguém, picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Mas nem só de CPI viveu a semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi acusado na delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de ter recebido 4 milhões de reais para supostamente beneficiar 2 prefeitos em processos no Tribunal Superior Eleitoral. A notícia caiu como uma bomba no Supremo e teve ampla repercussão no meio político. Segundo a delação de Cabral, Toffoli teria recebido 3 milhões de reais para alterar um voto de sua própria autoria, mais 1 milhão para conceder uma liminar que beneficiou 2 prefeitos de cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Os políticos recorreram ao TSE para evitar a cassação de seus mandatos. A versão de Cabral aponta que os fatos teriam ocorrido em 2014 e 2015, quando Toffoli estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Toffoli negou veementemente qualquer envolvimento em irregularidades por meio de uma nota divulgada pela Assessoria de Comunicação do Supremo. Nos bastidores da corte, alguns ministros, como Gilmar Mendes, consideram ser necessário que o tribunal discuta em plenário a possibilidade de a Polícia Federal fechar acordos de delação premiada. O acordo de Cabral foi rejeitado pela Procuradoria-Geral da República e firmado exclusivamente com a PF. Vale lembrar que o histórico de delações fechadas com a PF não é exatamente um primor. O acordo do ex-ministro Antônio Palocci foi questionado pela incapacidade de comprovação das versões relatadas pelo ex-petista. Com base na delação de Cabral, a Polícia Federal solicitou ao relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, autorização para a abertura de um inquérito para apurar o caso.
Essa, aliás, é a primeira vez que a PF requer ao Supremo uma autorização para investigar um ministro da Corte. E quem está voltando à cena depois de se livrar da Lava Jato é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Depois de cumprir 4 anos e meio de prisão, dos quais 12 meses em regime domiciliar, Cunha voltou a circular por Brasília e tem dito que já está pronto para voltar ao jogo político. Continuem acompanhando a Política na Semana, que vai ao ar toda sexta-feira. Até a próxima!